Pessoal, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo sobre o meu livro, né? Direito das Lutas. Opa, mostrei errado. Direito das Lutas. Mostrei errado. Mostrei errado de novo. Democracia das Lutas. Aliás, Direito das Lutas. Democracia, diversidade e multinormatividade. Isso é um professor no fim do semestre já cansado. Mas eu tô gravando esse vídeo para contar para vocês, tentar explicar para vocês por que eu dediquei esse livro pro Olívio Dutra e para Luiz Erundina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né? A dedicatória é para os dois, não sei se aparece. Acho que agora apareceu. Porque no fundo esse livro ele pretende ser, do ponto de vista teórico, né, a retomada de um projeto, né, que estava, ou que foi gestado no que a gente chamava de esquerda brasileira ali na década de 70, 80 e 90, né, que era um projeto de transformação do Estado brasileiro, de transformação do direito, que deveria deixar de ser, né, alguma coisa feita de cima para baixo, né, algo feito de forma autárquica e tecnocrática, para incluir mecanismos participativos, né, que colocassem o cidadão e a cidadã, deixa eu apoiar o livro aqui, para conseguir falar direito, o cidadão e a cidadã como sujeitos ativos, né, da própria história, da política, com voz na gestão do Estado. E isso aconteceu via orçamento participativo e alguns outros mecanismos que foram criados em governos do Partido dos Trabalhadores na época, né? Mas não só em razão do partido, foi todo um movimento da esquerda, né, que culminou nisso. E a Luiz Erundina em São Paulo e o Olívio Dutra principalmente, né, no Sul, eram a referência para mim disso que estava acontecendo, né? Por que eu acho isso importante? Porque me parece que essa é uma terceira via, né, entre o conformismo, digamos, neoliberal ou, quer dizer, o liberal, com o Estado como ele existe hoje, é uma espécie de reconhecimento de que a gente não tem outra maneira de organizar a vida a não ser essa que a gente conhece, né, e por isso aí é melhor ter uma democracia no estilo schumpeteriano, né, que a gente simplesmente elege algumas elites que vão gerir a nossa vida e periodicamente a gente troca essas elites por meio do voto, sem que a gente participe propriamente da política de forma mais ativa. E o outro lado, uma visão, digamos, que vê nas formas políticas atuais sempre um obstáculo para a realização da emancipação. Então a única maneira de realizar a emancipação seria destruir o Estado como a gente conhece completamente, destruir o direito como a gente conhece completamente e construir alguma coisa completamente nova que a gente nunca sabe exatamente o que é, né? Até tem alguns textos do Franz Neumann resenhando, né, livros de teóricos do direito russos, né, da União Soviética, na época que, enfim, ainda estava vigente, quer dizer, o regime soviético, ele dizendo, olha, a União Soviética, apesar de toda a revolução que fez, não conseguiu criar nenhuma forma jurídica nova. Eles estão trabalhando ainda com os mesmos institutos do direito tradicional. Então não é tão fácil assim, né, você passar a borracha em cima de tudo e construir alguma coisa completamente diferente. O processo de transformação institucional ele é muito mais lento. A imaginação institucional vai sendo criada a partir da interação entre as instituições formais, as lutas sociais, os agentes sociais, né, que vão então criando algumas formas novas que vão revelando o seu potencial ao longo do tempo, e é isso que me interessa, né? Esse destruir parcialmente e reconstruir as formas institucionais em diálogo com as pessoas que estão protagonizando esse processo e sem naturalizar em nenhum momento as instituições como a gente as conhece. Então não ficar nem no conformismo de que, bom, o que existe é o melhor possível, e nem fazer raciocínios que eu acho um pouco ingênuos até certa medida, de que é possível passar uma borracha e começar tudo do zero, porque nem nos processos revolucionários que a gente conhece isso aconteceu. Se pegar a Revolução Francesa, coisas semelhantes aconteceram, né? Houve retrocessos também do ponto de vista institucional, a despeito de ter tido avanço, né? Vários avanços no caso da implementação de institutos do direito burguês na época, que até hoje são controversos, né? Basta lembrar que, enfim, o voto universal só foi conquistado
no Ocidente na década de 60, né? Acho que, se não me engano, a Suíça foi o último país que permitiu que as mulheres votassem na década de 60. Então, tudo isso é um processo ainda muito recente, né? Um processo em disputa, né? A criação da democracia, a consolidação do Estado de Direito, né? Que nasce, na verdade, no século XVII, como uma forma bastante restrita, né? Inclusive durante a Revolução Francesa isso apareceu, né? O medo que os revolucionários tinham de estender a igualdade para o povo, né? Por isso eles criaram todas as declarações de direito, mas também colocaram a propriedade como direito fundamental, né? E mantiveram o voto censitário. Então é um processo longo, né, de construção institucional que não pode ser feito com uma passada de borracha, né, e essas disputas que me interessam. E eu vejo, né, pelo menos nessas duas figuras, para mim, emblemáticas, né, o Olívio Dutra e a Luiza Erundina, representantes de uma agenda de debate institucional que está muito além do próprio PT, está muito além, apesar de ter sido o PT que colocou isso em prática, né? O PT que hoje, né? Essa parte do PT que hoje é minoritária, né? Quer dizer, é escanteada, inclusive boa parte dessas pessoas saíram do partido, mas esse grupo de pessoas que pensou essas coisas, e não só pensou, fez, né? Então foi possível fazer, existiu esses processos, e vários deles ainda existem, estão em funcionamento, que me fazem ser otimista, inclusive, e me fazer pensar que retomar essa agenda é algo interessante nos dias atuais, né? E o meu livro segue um pouco esse espírito, né? Eu tento resgatar esse espírito de transformação institucional emancipatória, daí eu falar em utopias institucionais, né? E pensar, fazer uma diferenciação, que no livro é importante, vocês vão ver, entre forma-direito e direito liberal burguês. Uma coisa não é sinônima da outra, né? O direito liberal burguês sim é algo que não se deve naturalizar, que a gente tem que discutir e reformar, mas a forma-direito, que é a possibilidade de a gente questionar as instituições, ter voz na criação das regras que regulam a nossa vida, né? Poder votar e participar, se for o caso, da produção das normas. Eu acho que essa é uma conquista emancipatória da qual a gente não deve abrir mão, né? Da forma direito, não do direito liberal burguês como a gente conhece, né? E também, outro ponto importante no livro que vocês vão ver se lerem, é o capítulo que eu falo das duas gramáticas do direito ocidental, né? Como é possível, né, criar instituições ou institutos que não sigam os padrões individualizantes, enfim, do direito liberal burguês, né? Existem outras possibilidades dentro do próprio Estado de Direito, como a gente conhece, ou da tradição jurídica ocidental de criação institucional, né, que não seguem o padrão do direito liberal burguês e apontam para outras possibilidades de relação entre sociedade e Estado e entre as pessoas entre si, né? Então, é um pouco essa uma das questões que aparecem no livro, e eu achei importante explicar isso aqui para vocês, né? De novo, deixa eu ver se eu consigo mostrar certo agora. Quem tiver interesse no livro, né? É esse aqui, Direito das Ultras, Democracia, Diversidade e Multinormatividade, já está à venda. No site da Cultura eu vi que já tem, e no site da editora que chama Liber Ars, né? Liber Ars, deixa eu mostrar aqui, né? Liber Ars. Então, para quem quiser adquirir, ou pode adquirir os exemplares, os que eu tenho, né? Que eu, enfim, comprei uma parte da edição pessoalmente comigo, enfim, tanto em São Leopoldo, em São Paulo, quando estiver em São Paulo, nos lugares que eu fizer lançamento. Eu devo estar numa banca no Rio proximamente, enfim, devo fazer um lançamento em Porto Alegre, se tudo der certo, né? Então eu vou avisando aqui para quem quiser ou me ouvir falar, se tiver algum interesse, ou adquirir o livro de mim diretamente, tá bom? É isso, abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo ou nos próximos encontros.